gente usa Kanban, né, na Ubisoft já há algum tempo, e a gente começou com aquele card wall, né, a gente chama de card wall simplesmente o quadro. E vamos entender um pouco mais hoje qual que é a diferença daquele quadro para o método Kanban, para simplesmente a palavra Kanban, de onde veio isso, né? E a ideia é a gente começar a entender um pouco essas coisas melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, pedir para vocês perguntarem no final. E o Júnior acabou de voltar do Pensando Lean lá, eles devem ter visto bastante coisa legal de Kanban. Então no final também, de repente, ele pode querer compartilhar alguma coisa que não está aqui, então vai ser legal. E a primeira coisa então, vamos falar de Kanban, né? É um método ágil, não é? Que raio que é? Mais uma metodologia, né? Mas mais uma, XP, Scrum, né? Um monte que a gente já tem aí. Então, na verdade, isso é um primeiro conceito que é legal da gente entender, porque não é mais uma metodologia. Na verdade, a ideia do Kanban é um pouquinho diferente das outras, do Scrum, do XP, porque não é dizer para você qual o ciclo de desenvolvimento do seu processo, dizer aonde ele começa, onde ele termina, quais são as fases. Ele não fala de quais são os papéis que tem que ter na equipe, tem que ter um Product Owner, tem que ter um desenvolvedor, tem que ter um testador, um gerente de projetos. A ideia do Kanban é pegar um processo que já existe e ajudar esse processo a evoluir, a melhorar. E uma característica muito interessante do Kanban, que vai levar a essa evolução, independente de que processo você tenha antes já. Se você usa um RUP antes, legal, você vai melhorar o RUP. Se você usa o Scrum, o XP, você consegue fazer um mix dessas coisas bem facilmente com o Kanban. Você vai conseguir melhorar o que você já tem. Essa aqui é a ideia. O Kanban leva em consideração o seguinte: todo o processo é diferente, né? E as restrições desse processo também vão ser diferentes. Os problemas que vão ter vai ser diferente. A gente aqui na Ubisoft tem uma equipe com determinadas características. Um número X de desenvolvedores mais experientes, um número X de desenvolvedores menos experientes, né? O tipo de software que a gente desenvolve é web. Então a gente tem algumas características aqui. Tem pessoas de negócio aqui dentro, a forma de nos relacionarmos com os nossos clientes é uma forma específica. Numa outra empresa, tudo isso vai mudar. E de acordo com essas características, que a gente vai chamar de contexto, quando falar contexto, né, pense nesse todo. Todas as características de um processo, de uma equipe, do projeto, é diferente. E se é diferente, não tem que ser o mesmo processo, igualzinho, em diferentes equipes. Esse processo tem que se adaptar para ser o melhor possível para aquelas características daquele contexto. Então a evolução ela tem que ser contextualizada. A natureza é assim. Os animais não evoluíram todos da mesma forma, né? Cada um é diferente para se adaptar ao quê? Aquele ambiente que ele está. O Kanban permite que a gente evolua dessa maneira contextualizada como? Vendo o efeito das mudanças. O Kanban ele mostra para a gente alguns problemas. Esses problemas eles ficam explícitos, né? A gente vai ver com mais detalhes como. Agora vai parecer um pouco abstrato. Mas a gente vai conseguir enxergar alguns problemas que antes a gente não enxergava. E aí nós vamos propor então algumas mudanças. E nós vamos conseguir ver o efeito dessas mudanças. Se mudou para melhor, se mudou para pior. E decidir se mantém ou se faz outra mudança em cima daquela, né? Além de ver alguns outros problemas que antes ficavam meio invisíveis. Porque uma das coisas do Kanban é tornar o processo visível, deixar ele explícito, para que todo mundo possa ver o que está acontecendo, o que está andando, o que está fluindo, o que está parado. Uma coisa importante então é o seguinte: bom, a gente vai ter que fazer mudanças, mas mudar para quê? Mudar por mudar não faz sentido. Você sempre tem que ter um objetivo em mente. O que você quer alcançar? O que você precisa melhorar? Né? Qual que é a sua ideia? Você precisa tornar o processo, melhorar a fluidez do processo? Você precisa entregar mais? Né? Qual que é a sua ideia? Você tem que ter um objetivo para alcançar com o Kanban. O David Anderson propõe uns 12 objetivos, mais ou menos, no livro dele, que geralmente são comuns, objetivos comuns para equipes de desenvolvimento de software. Embora Kanban não seja usado só por equipes de desenvolvimento de software, na verdade ele veio da Toyota, lá do TPS, né? E o Kanban, na verdade, ele significa alguma coisa que te dê um sinal
né, para puxar mais trabalho. Na origem mesmo, era só isso. Algum mecanismo te deu um sinal para que você possa puxar mais trabalho lá no TPS. E aí ele evoluiu para esse método. Quando a gente fala Kanban e vê escrito, na verdade, com letra maiúscula, geralmente está se referindo ao método de Kanban. Quando você vê letra minúscula, está se referindo a esse sinal, né? Um exemplo, lá no Parque do Palácio Imperial do Japão, eles utilizam Kanban como uma forma de sinalizar quando que eles podem puxar mais trabalho. Mas como é que puxa mais trabalho num parque? Na verdade, no parque a ideia é que uma nova pessoa pode entrar no parque. Eles querem controlar o número de pessoas, né, o número de trabalho em progresso. Ou seja, o número de pessoas que estão dentro do parque. Por que não pode superlotar? Porque daí começa a ter uma série de problemas. As pessoas não conseguem aproveitar, né, a visita tão bem se estiver lotado. Vai ser mais difícil de você manter o parque limpo, né, e uma série de outras coisas. Então tem um limite ideal ali de pessoas que podem ficar dentro do parque. Quando você entra no parque, você recebe um cartão. Esse cartão é o Kanban, é o sinalizador. Quando você vai embora, você devolve. Assim eles sempre sabem quantas pessoas estão dentro do parque. Tá? Se as pessoas estão dentro do parque, é o que a gente vai chamar de WIP, ou de trabalho em progresso, dentro do processo. Beleza? Então, mais ou menos dá para ter uma ideia de que não é uma coisa específica. Kanban não é simplesmente aquele quadro que a gente vê. A gente tem essa ideia, geralmente. Mas em desenvolvimento de software, é a maneira mais comum, eu não conheço outra. Se utilizar Kanban, geralmente a gente usa através desse quadro que vai mostrar para a gente o que? É o card wall, né, o chamado, as fases do processo. Geralmente tem um escopo, aonde começa. Geralmente sempre começa com uma fila antes do desenvolvimento, né? Isso não quer dizer que o startup do processo mesmo está aqui. Ele geralmente está quando o cliente pede, aí passa por algum tipo de análise de viabilidade, etc. Bom, cada processo vai ser diferente. Mas geralmente o processo mesmo não começa aqui. Mas é muito comum se ver assim, né? Um to-do que é o quê? Uma fila antes do desenvolvimento. E aí você vai ter as diversas etapas que forem necessárias. Desenvolvimento, teste, revisão, homologação, deploy. Aí também isso pode variar, né? E o trabalho em progresso, que seria equivalente à ideia de quantas pessoas estão dentro do parque, podem estar dentro do parque ao mesmo tempo, esse número aqui que a gente tem, né? Tem maneiras diferentes de representar isso, mas eu coloquei dessa forma. Então aqui está dizendo o seguinte, que tem que ter, no máximo, 4 itens sempre no to-do. Não pode ultrapassar essa quantidade. Tá? No desenvolvimento tem que ter 3, no máximo. Percebam que o desenvolvimento ele tem uma fila aqui que alimenta os testes. Isso aqui é possível de ser feito. Traz uma subdivisão para você demonstrar numa mesma etapa o que está em progresso realmente e o que está parado numa fila. É um buffer de alimentação para o teste aqui. Então, mesmo assim, essas duas colunas somadas tem que dar 3. Tá? Isso não precisa ser assim, mas é uma maneira que pode ser, uma técnica que pode ser usada se for interessante. Então o WIP mostra quando você deve puxar mais trabalho. Por exemplo, aqui está claro, ó, se tem 3 no limite e aqui só tem 2 itens de trabalho, você pode puxar um daqui. Tá? E aí fica claro que aqui também, de alguma maneira, pode ser alimentado por mais um. Essa que é a ideia. Então, sem um sinal para puxar mais trabalho, né, que é o WIP, geralmente está relacionado uma coisa com a outra, é só um card wall, é só um quadro. Um Scrum Board, sei lá. Não é um sistema Kanban. O que caracteriza o sistema Kanban é exatamente esse limite de trabalho em progresso que vai te permitir visualizar os problemas que eu falei antes e evoluir o processo. Isso é importante entender. Então, como eu tinha dito que ele evidencia os problemas, né? Olha só, o que parece estranho aqui quando você observa esse card wall? Bom, tem 3 coisas para fazer, tem 2 coisas sendo desenvolvidas, tem 2 coisas sendo testadas, uma coisa que foi para produção e tem 6 coisas aqui esperando para ser testado. Pelo jeito, por exemplo, se a gente disser que defeito é esse item vermelho, ele não está sendo priorizado, porque tem um defeito aqui e o pessoal está trabalhando em tarefa normal, né? Se o amarelinho for tarefa normal. Tá vendo? Não tem prioridade,
está cheio aqui. Então você tem um problema aqui, ó. Isso aqui virou um gargalo. E aí o Kanban vai começar a te ajudar a identificar esse tipo de coisa e resolver. O Henrik Nieberg, ele que fez esse desenho aqui, tem uma apresentação dele legal, tá até lá no InfoQ, quem quiser assistir depois, você ver mais informações. Ele fala o seguinte, né, que existem métodos que são mais prescritivos e outros são mais adaptativos. Prescritivo é o quê? É prescrever como tem que ser. Tem que ter o papel de gerente de projeto, tem que ter o papel de revisor de código, tem que ter o papel de programador, de analista, de desenvolvedor, tem que ter esse documento, tem que ter esse artefato. Isso é prescrever como um processo deve ser. O RUP tem 120 prescrições dessas. O XP tem 13. São os papéis, são as reuniões. O Scrum tem 9. Sendo que só 3 desses 9 são papéis, né? Aqui o Product Owner e o Scrum Master. O Kanban, eu coloquei 3 assim pelo seguinte: o Henrik Nieberg fala de 3, o David Anderson fala de 5. Nós vamos ver depois o que é isso. E faça o que você quiser, né? Que é o 0 ali. Quanto mais prescritivo o método for, ele é mais rígido. Você não pode mudar muita coisa, você tem que seguir aquilo ali. Quanto mais adaptativo, ele te diz menos coisas, permite que você adapte, né, como o nome já diz, o processo das suas necessidades. O Kanban é o método de desenvolvimento de software mais adaptativo que existe até agora. Uma coisa importante para a gente lembrar quando fala de XP, de RUP, de Scrum, etc., é que tudo isso, na verdade, são apenas ferramentas. E essa ideia também é do Henrik. Ele fala assim, um garfo e uma faca, qual é melhor? Então você fica discutindo, não, o Scrum é melhor que o XP, não, na verdade é o RUP, não, na verdade é o Crystal, não, na verdade é o FDD. Você está discutindo se um garfo é melhor que uma faca, no fundo. Depende para que você quer usar, depende de quando. Então não existe uma regra que diga que uma coisa é melhor que a outra. Essa briga, essa guerra de métodos que a gente fala, method war, né, é bobagem. Na verdade são ferramentas que você vai ter que utilizar, tá? Lean é um conceito mais abrangente. Dentro de Lean a gente pode colocar os métodos ágeis. Por exemplo, dentro dos métodos ágeis tem o Scrum e tem o XP. E tem algumas técnicas que, se a gente fosse imaginar um círculo para cada método desse, tem algumas intersecções, né? No XP tem reunião diária, no Scrum tem reunião diária. Não quer dizer que você não pode estar usando o Scrum e adotar alguma técnica de XP, ou até do RUP, se você quiser. Se for interessante, se agregar valor para a sua equipe. Então isso que é interessante ter em mente, não precisa seguir estritamente ali. Tem algumas divergências sobre isso, tem gente que fala que tem que ser ali, né? Mas essa é a forma que eu vejo, tá? Tem umas pessoas que veem assim também. Agora, é importante lembrar o seguinte, que qualquer ferramenta pode ser usada de forma errada. Não é só porque a gente fala, ou porque alguém fala que está usando Scrum, está usando da forma certa. Às vezes você está fazendo uma adaptação para a sua realidade e na verdade você está deixando de fazer uma coisa porque você não tem coragem de enfrentar os problemas que você vai ter que enfrentar para utilizar aquilo. Então isso tem que tomar cuidado, tá? Não é ser rígido, dizer que o cara tem que ser exatamente da forma que o método fala, mas também não é deixar de fazer as coisas por desleixo e deixar que está fazendo adaptação. Tem que ter aquele meio termo. Imagina, por exemplo, que o cara está usando uma serra elétrica como se fosse uma serra ou machado. O cara está com a serra elétrica para cortar uma árvore, mas ele está batendo ela como se fosse um machado. Assim. Aí ele vai falar, essa ferramenta aqui é uma porcaria, não funciona, mas está usando errado. Então tem que saber usar as coisas da forma certa, tem que entender o porquê que aquilo existe, para que serve. Então, como eu disse antes, ele não vai definir as etapas, né, o Kanban, exatamente por ser adaptativo e cada time vai ter um processo diferente. Legal. Lembra daqueles 5 passos que eu falei que tinha de 3 a 5? O Henrik Nieberg ele define até aqui, ó. Ele diz o seguinte: se você estiver visualizando o fluxo de trabalho de alguma forma, por exemplo, através do card wall, se tiver um limite do trabalho em progresso, e se você medir o fluxo, gerenciar isso, né, para que sempre melhore essa fluidez, então você pode dizer que você está usando o método Kanban. O David Anderson coloca mais 2 coisas. Ele fala assim, olha, além disso, você tem que tornar políticas do processo explícitas e usar algum modelo para reconhecer oportunidades de melhoria.
por exemplo, conceitos de Lean, como os 3 M's, né, do desperdício, TOC, System Thinking, né, o pensamento sistêmico e outras coisas também que podem ser usadas. Tem que ter algum modelo desse para te ajudar, para te guiar. Essas políticas de processo, você pode entender como, por exemplo, definir cadências de reuniões, né? Cadência é a frequência. Por exemplo, falar assim, tem a cadência da reunião de planejamento. Qual é? Toda semana. Toda semana a gente faz uma reunião de planejamento. E a retrospectiva, uma vez por mês. Essa é a cadência das reuniões. Tem que estar definido. Aqui entra o conceito de classes de serviço, diferenciar prioridades, uma série de coisas. A gente vai ver com mais detalhes. Então, o primeiro conceito, né, já é a visibilidade. Como eu falei antes, a visibilidade vai permitir que você perceba o impacto das mudanças, exatamente aqui. Como a gente viu no caso dos testes lá, que estava um gargalo enorme, a gente vai pensar então, como resolver esse problema? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a colocar um limite naquela coluna. Quando aquele limite chegar, o pessoal vai ficar travado, não vai conseguir dar continuidade no desenvolvimento, vai ter que fazer alguma coisa para descobrir o que é que está fazendo o teste virar um gargalo. A gente vai ter que resolver aquele problema então. Tá? A gente consegue identificar facilmente o que está sendo feito, em que etapa que está sendo feito aquilo, o que está pronto, né? O quanto que está pronto. Tem o melhor entendimento da capacidade da equipe, quanto a equipe consegue entregar a cada semana ou a cada dia, enfim, sei lá, e consegue desenvolver uma previsibilidade. Começa conhecendo a capacidade daquela equipe, você começa a entender assim, bom, então, quer dizer que eu consigo fazer mais ou menos 5 features, né, com essa complexidade aqui por semana, que a minha equipe consegue entregar. Então você fica com maior poder de planejamento, maior poder para assumir coisas à medida que você consegue entender a capacidade da equipe. Primeiro passo, quando você vai falar, bom, beleza, vou usar a Kanban, então, legal, é tentar fazer um mapa da cadeia de valor. A gente já viu isso com detalhes, né, na palestra da Toyota, depois tem aquela palestra do Lean, o Júnior também demonstrou. Só para lembrar um pouquinho, para quem não estava, não viu, isso aqui basicamente é você levantar o processo, todas as etapas dele, do início até o fim, desde quando o cliente solicita até o momento da entrega. Todas as etapas desse processo, tudo que acontece ali no meio, todas as possibilidades até a entrega. Tá? E só o único cuidado que é importante tomar aqui é que geralmente o pessoal fala de um processo oficial. Né? Perguntar para você assim, como é que é? Me fala aí o seu processo, como funciona. Você fala, o cliente pede, a gente desenvolve, quando ficar pronto ele recebe. Sei lá. Não é bem assim, tem uma série de coisas ali, menores, que vão acontecendo, e às vezes o pessoal até esconde exatamente para dizer como é oficial e não ter problemas. Então tem que ter cuidado na hora de levantar isso, para levantar como é de verdade. Tá? Identificar onde começa e onde termina. E qual vai ser o escopo que você vai tratar ali no Kanban também. Às vezes você não vai pegar o escopo total do mapa. Definir quais são os itens de trabalho, os tipos de itens de trabalho possíveis. Isso não tem regra, você vai definir de acordo com a tua equipe, com o que tem no teu processo, mas exemplos disso, né? Tem gente que põe, por exemplo, um tipo de item para defeito, um tipo de item para funcionalidade, um tipo de item para... aí diferencia requisito, feature, história de usuário, caso de uso, change request, sugestão de melhoria, refactoring, enfim, você pode classificar em tipos diferentes de demanda, de coisas que entram no Kanban. Aí a gente pode pensar o que é interessante diferenciar e por quê. Além disso, pode ter hierarquias de itens. Alguns itens podem ser mais abrangentes e outros mais específicos. Exemplo, a gente fala de Epic, lembra? O Scrum, né, traz esse conceito. É uma coisa grande. Aí você tem a Story, que é uma coisa um pouco menor. E você tem a Task, a tarefa, que tem um escopo menorzinho ainda. Às vezes a task você vai dizer, criar uma tabela no banco, a task é, sei lá, criar um determinado objeto, etc. Depende também, isso vai variar. Tem Requirement Feature Task, que também é comum, né? E uma outra maneira que é muito utilizada nessas hierarquias é o conceito de Minimum Marketable Feature. É você fazer como se fosse uma história do usuário, um item maior, mais abrangente, que ele tem dentro vários itens menores. Mas só que qual é o critério?
esse item maior ele tem que ser o mínimo possível de coisa para que aquele requisito seja entregue, vá para a produção. Então, não necessariamente quando um cliente te pede alguma coisa, você precisa pegar aquele bolo gigante de coisa e entregar tudo de uma vez. Então você vai quebrando, bom, esse é o mínimo possível que eu posso entregar, que já agrega algum valor, que já pode ser usado para alguma coisa. Então você faz dessa maneira. E você cria as tarefinhas pequenas para entregar aquilo, e cada vez que você termina um cara desse, um MMF, você faz um deploy, por exemplo. Variabilidade de tamanho é outra coisa que você pode querer ou não. Isso aqui não é obrigatório, nada dessas coisas que eu estou falando para dizer que é o método Kanban. Esses são só aqueles 5, mas são coisas interessantes de se usar. É a classificação de tamanho, de complexidade. Geralmente tem um PMG muito comum em times de Kanban. A gente usa Fibonacci, outras coisas também para demonstrar com um número, enfim. E você pode decidir por demonstrar isso também, deixar isso visível, através de algum tipo de recurso, como por exemplo cores dos cartões, né, no card wall, ou colocar uma estrelinha, uma bolinha, um triângulo, alguma coisa que demonstre qual é o P, qual é o M e qual é o G. E você pode também controlar a demanda de forma diferente, para facilitar também a previsibilidade. Você consegue entender o seguinte: bom, a minha equipe consegue entregar 3 P's, 5 M's e 2 G's por semana. Então eu vou dar a entrada no sistema dessa maneira também. Você pode fazer isso, colocar os limites para cada tamanho diferente. E aí geralmente usa-se raias para fazer isso. Aqui tem um exemplo de raia, que é divisão de bugs e de features, né? A raia é essa divisão aqui, como se fosse em inglês o pessoal fala swim lane, como se fosse uma raia mesmo de natação, né? Tem aquela divisão aqui, um cara nada aqui, outro cara nada aqui. E o fluxo desse lado é um, desse lado é outro. Velocidade, tudo é diferente, né? Quando se fala em raia de natação. Que é igual. Então eu posso ter limites diferentes, eu posso ter no máximo 3 efeitos na entrada, no máximo 5 features. Tá? E aqui as divisões também podem variar para cada um. Você pode fazer raias por tipo de item de trabalho, por classe de serviço, você pode fazer raia por prioridade, por tamanho, como eu falei antes. Aí isso você vai definir o que fica melhor. Os cartões é interessante ter algumas informações básicas, né? Por exemplo, o número do item, né, em algum sistema de controle, que vai ter mais informações, uma descrição breve do que é aquilo, né? Breve, importante ser breve aqui. Quem é que está trabalhando naquilo naquele momento? Então tem equipe que usa esses avatares aqui, né? Ficou muito comum usar bonequinho dos Simpsons ou do South Park. Tem até uns sites que fazem. Você põe uma foto do cara e te dá um Simpson daquele cara ou te dá um South Park daquele cara. É legal. Nas listas de discussões de campanha, o pessoal sempre põe lá tal para brincar, alguma coisa assim que eles acham para fazer avatar. A data que aquele item entrou no sistema Kanban, e você pode usar também, se não quiser usar o avatar, só o nome aqui, né? E as cores também são outro recurso interessante. Tem uma dica lá do David Anderson que é o seguinte: a data que ele entrou no sistema fica legal para evidenciar o que está mais antigo, o que está mais tempo lá, né? Então é bacana. Você pode usar também a data limite daquilo. Tem algumas tarefas ou alguns requisitos que podem ter uma data limite, por alguma razão qualquer. Sei lá, você está fazendo uma feature especial para uma campanha de Natal, você entrega na Páscoa? Ou então, sei lá, você está fazendo alguma coisa que tem exigência fiscal, nota fiscal eletrônica, até 1º de setembro. Aí você entrega no 1º de abril, né? É mentira, nem 1º de abril, entrega em setembro do ano seguinte. Então não adianta. Aí é interessante você colocar aqui. Então a data limite de entrega é essa aqui, para que a equipe possa identificar quando que ela deve começar a mexer nisso, né? Ou se deve dar maior prioridade naquilo lá. E equipes remotas, como é que funciona, né? Tem um quadro físico e o cara está trabalhando de casa, em home office, ou então o cara está remotamente, sei lá, de outro lugar, está distribuído em países diferentes. Então geralmente se faz assim: se tiver uma parte da equipe colocada, né, no mesmo lugar, colocado, você usa o quadro fixo lá, tem um quadro remoto com a ajuda de algum software, como o Pronto, por exemplo, o Version 1, algum software desse tipo. E aí você tem um cara que é o Sticky Buddy,
que é o cara responsável, né, na equipe que está coalocada, de quando um cara remoto mover um ticket, ele vai lá no físico e move também. Então você atribui àquele cara a responsabilidade de mover o ticket do outro para manter um quadro físico. Tem gente que já estudou e fala que tem um efeito psicológico, você mover no quadro físico, né? Então que é importante ter o físico além do remoto. Sem contar que ele fica sempre visível aí para qualquer um que passar. Você não tem que entrar em nenhum sistema para poder ver como está o projeto, como está indo. E são conceitos que não estão muito relacionados, vocês vão perceber no slide, depois vocês vão ficar meio louco, mas essa que é a ideia mesmo. Tem uma coisa chamada lei de Viro, que é o seguinte, é uma relação que existe entre a quantidade de trabalho em progresso, que é aquele WIP, aquele número que tem lá na coluna, e o lead time. O que é o lead time? Lead time é o tempo, então entre o início lá do mapa do processo e o final. Então, entre a hora que o cliente te pediu e a hora que você entregou. Quanto tempo levou? Ah, levou 3 meses. Esse é o teu lead time daquela tarefa. Ah, em outra tarefa vai dar diferente o lead time? Vai dar diferente. Você pode considerar aí um lead time médio. Mas existe inclusive uma fórmula matemática que comprova que quanto mais trabalho em progresso, maior vai ser o lead time. Então, se você está fazendo, se você faz, por exemplo, uma coisa em um mês, você não faz 2 coisas em 2 meses, paralelamente. Essa que é a ideia. Se você for colocar 3, 4, 5, 6, 10 coisas ao mesmo tempo, o tempo final de tudo vai aumentar. Você faz uma coisa em um mês, tá, legal. Então você vai fazer 10 coisas paralelamente e em 10 meses você vai entregar todas? Não, provavelmente você vai levar uns 2 anos para entregar todas. Essa que é a ideia. Então você pode estabelecer os limites, né? Na coluna, né, que nem a gente viu, tem colunas de atividades e tem colunas que são de filas ou buffers. A gente vai ver isso já já. Você pode definir o limite também para facilitar, né? Por par ou por desenvolvedor, por pessoa, né? Ah, eu tenho 5 desenvolvedores, tá? Então eu vou colocar um limite de 5. É uma forma de te ajudar a escolher qual é o seu limite. Você pode dizer assim, não, tenho 5 desenvolvedores, eles não trabalham em par, por exemplo, mas eu vou deixar um limite de 6 para deixar um bufferzinho ali, um a mais caso tenha algum problema em um, sei lá. Mas você tem que estar consciente de que aquilo já não é necessário, você está colocando por alguma razão. Mas o número de pessoas é uma ideia legal para você começar a limitar. Depois você vai fazendo empiricamente, deixa o processo rodar por um tempo, vai acompanhando e vê se diminui, se aumenta, né, de acordo com a necessidade. Filas e buffers. Então, quando a gente fala fila e buffer, é praticamente a mesma coisa. O buffer geralmente é um conceito que vem o seguinte, ele é uma fila colocada antes de um gargalo. Você tem um gargalo, por exemplo, que é os testes, então você põe uma fila antes. Porque você quer que aquele recurso, você quer que aquelas pessoas estejam trabalhando o tempo todo, né? Porque é um gargalo. Você quer que elas estejam trabalhando no que é mais importante sempre, exatamente por essa limitação. Então você põe um buffer na frente para que sempre tenha trabalho disponível, importante, que agregue valor para aquele gargalo. Mais ou menos aquela ideia do TLC de subordinar, né, as coisas ao gargalo. Lembrando que também fila sempre é considerado desperdício, então nem sempre essa vai ser a melhor solução. Eu falei recurso porque o pessoal usa muito essa ideia de buffer para máquina, né? Quando tem uma máquina que ela é um gargalo, ela é aquela única máquina que faz aquele processo, você não quer que aquela máquina fique fazendo bobagem, que ela fique lá parada, você quer que ela esteja sempre agregando valor para você. Então você põe um buffer, põe um estoque mínimo ali, para que ela esteja sempre trabalhando em alguma coisa importante. Aqui a ideia mesmo, só que é para as pessoas, né? E a fila, é mais ou menos esse to-do aqui, por exemplo, não tem atividade aqui, né? O que é feito aqui? Nada, só uma fila. Aqui tem atividade? Tem atividade. E aqui? Aqui é uma fila, não tem atividade, está esperando, né? Tem atividade, pronto para homologar, não tem atividade, é uma fila. Aqui tem atividade. Então, são colunas de atividade, colunas de filas e colunas de buffers, tá? Diferenciar cada uma delas. O grande foco, então, depois de definir o IP, tudo isso, entender, tentar melhorar o lead time, no final das contas, é sempre melhorar a fluidez. Fazer que quando uma coisa entrar no processo,
ela fique o mínimo de tempo possível parada numa fila. Que ela esteja sempre em atividade. O tempo de atividade a gente chama de touch time, nós vamos ver melhor já já. Touch time é o tempo que está sendo feito alguma coisa. E o tempo em fila, né? O tempo parado, o tempo em fila mesmo. A ideia de melhorar a fluidez é o quê? Que ele fique o mínimo possível de tempo nessas filas e que a maior parte do tempo alguém esteja fazendo uma atividade. Esteja uma coluna de atividade. Nesse caso, se você conseguir chegar no extremo, você nem precisa ter fila. Ela é só atividade, atividade, atividade. Entrou, saiu de uma, passa para outra, passa para outra, passa para outra. Isso é o que a Toyota chama de One Piece Flow. É um fluxo de uma parte. Mas é muito difícil. Eu nunca ouvi falar de uma equipe de software que consiga fazer isso. Fábrica até tem. Então a cadência, como eu falei antes, é a frequência, o período das coisas. Você pode ter cadência de reunião de planejamento, você pode ter cadência de reunião de priorização, você pode ter cadência de reunião de revisão, de retrospectiva. Como não tem iterações no Kanban, você não tem um início e um fim de um sprint, por exemplo. Então você vai ter que definir a cadência de cada evento do seu processo, certo? E pode ser diferente. No Kanban você desmembra todas as atividades que tem, todos esses eventos, e pode dar períodos diferentes para eles. No Scrum, por exemplo, você tem no início do projeto sempre planejamento, né? No início do projeto, não, desculpa, do sprint, sempre planejamento, plano 1, plano 2, depois todo dia tem a reunião diária, e no fim do sprint você tem as reuniões de review retrospectiva. No Kanban você não precisa limitar ali, não tem sprint, não tem interação. Pode fazer que a reunião de planejamento é uma semana, mas a de review é 2 e a de retrospectiva 3, sem problema nenhum. Tem a cadência de entrada. A cadência de entrada é quando vai entrar coisas novas no sistema Kanban. Né? É o que o David Anderson chama de reunião de priorização. É comum que aconteça a cada 2 semanas, mais ou menos, mas você pode definir o tempo que você quiser. Em casos extremos não existe isso, é sob demanda. Saiu um, prioriza, põe outro. Saiu o outro, põe outro. É raro, mas existe em software isso aí. Ele conta que acho que na Corbis já teve um esquema mais ou menos assim. Tá? Todos os envolvidos nessa priorização, pessoas de negócio, enfim, tem que estar presentes aqui, né? E para definir o que vai entrar de novo no sistema. Então geralmente entra de novo o que? A quantidade de itens que você pode colocar de acordo com o limite. Você tem um to-do lá, é a entrada. Se você tem um limite de 10, né, e só tem 2, você pode colocar 8 itens lá. Backlog Grooming é uma técnica interessante para quando você vai começar, principalmente, você tem aquele backlog gigantesco, aquela coisa de entrada enorme, 1000 itens lá, e aí você vai fazer o quê? Você vai organizar o backlog, você vai decidir o que você pode jogar fora, o que não faz mais sentido, o que tem que ficar, dar uma priorizada. A ideia então é reduzir o tamanho do backlog. Daí a gente fala que o tamanho ideal para você deixar um backlog é que, de acordo com a velocidade da sua equipe, em 3 meses você possa zerar o backlog. Imagina, o nosso backlog, a gente consegue zerar em 3 meses? Esse seria o ideal. Você não pode ter mais do que isso. Essa é uma ideia que ele dá para você poder ver se você está bem ou se você tem que fazer um backlog grooming lá. Entregas frequentes aumentam a confiança. Imagina que uma moça adolescente, sei lá, você é um cara, sai com ela, beleza, e aí leva ela para casa, no dia seguinte você não liga, passa uma semana, 2, 3, 4, aí você liga de novo. E aí? Vamos sair e tal, não sei o que, né? Provavelmente a confiança dela, você não vai estar muito boa. Agora se você sai com ela e no dia seguinte você liga, sei lá, manda flores, aí passa uns 3 dias, você liga de novo, e aí, vamos sair hoje e tal, não sei o que, sai no dia seguinte, etc, liga no aniversário. Quando você tem essa frequência de entrega, né, sei lá, ou de algum tipo de coisa, aumenta a confiança, a pessoa sabe o que esperar de você. O cliente é a mesma coisa, se você a cada 2 semanas entrega alguma coisa pro cara, ele sabe que daqui a 2 semanas você vai entregar alguma coisa para ele. Não fica aquela coisa incerta. Ah, eu contratei o cara, dali um mês ele me entrega um negocinho de nada. Aí depois passa um mês, não veio nada. 2. Aí vem uma coisinha. Aí você já começa, peraí, será que é uma progressão aritmética isso aí? Será que o próximo só vem daqui 3? Você não consegue confiança quando você não tem ritmo, quando você não tem frequência. Essa que é a ideia. Então se você conseguir manter um fluxo legal,
e a cada 2 semanas, por exemplo, entregar alguma coisa para o cara, você ganha a confiança dele. E aí ele vai parar com aquela história de querer manter um backlog para você gigante de 5 anos. Você faz reunião diária todo dia na frente do card wall, para poder discutir as coisas, ver como é que está o fluxo, tomar alguma decisão. E aqui só para entender melhor a ideia então, de lead time, tá? Então, criou lá a demanda, o cliente pediu, até que ela está funcionando na produção, até que foi entregue. Então esse é o lead time, tá? O tempo entre o cliente pediu, você definiu prioridade, é o que chama de reaction time. E o tempo que você começou efetivamente a trabalhar naquela tarefa, e que ela ficou pronta, é o cycle time. Linguagem de fábrica, a gente fala que o cycle time, por exemplo, é o tempo que você cospe, por exemplo, cada geladeira do processo. Quanto tempo demora para sair cada geladeira? Né? Esse é o tempo de ciclo. Então em software é um pouco diferente o conceito, mas está relacionado. Aí eu falei algumas vezes de classe de serviço, né? É uma ideia também que o David Anderson traz. A gente está acostumado bastante com isso em serviço de voos, né? Passagens aéreas. Se você compra uma passagem, você pode comprar uma passagem na classe A, sei lá, classe, como é que chama? Primeira classe, legal. Você compra na econômica, né? Que a maioria de nós faz. Está bem visível ali para você. E se você comprar na primeira classe, você tem alguns benefícios que o cara que compra na econômica não tem. Então são 2 tipos de serviço diferentes. São 2 classes de serviço. Você sabe o que esperar quando você está na econômica e o que esperar quando você está na primeira classe. Tá? É muito comum em companhias aéreas. Você tem políticas diferentes então. E no caso de uma equipe de software, você pode oferecer lead times diferentes. Esse lead time pode, inclusive, estar no seu SLA, né? Service Level Agreement, o acordo do nível de serviço. Você pode dizer, olha, se você for um cara da classe A, primeira classe, sei lá, classe Prime, você dá o nome que você quiser, o lead time que eu te ofereço é esse. Se você for da outra classe, o lead time que eu te ofereço é esse. Você pode tratar diferente. Inclusive, dentro daquele to-do, você pode dizer assim, ó, 80% das coisas que entram aqui vai ser da classe A e 20% da classe B. Ou 20% da classe A, mas o que entrar aqui tem prioridade em cima da outra. Enfim, são ideias para você ajustar o seu processo de acordo com os tipos de demanda diferentes que você pode ter. Pode ter clientes mais importantes, menos importantes, clientes que contribuem mais ou menos para o faturamento. Então o Kanban, no final das contas, fomenta a cultura Kaizen, né? A gente viu o Kaizen bastante também, quando falou da Toyota, que é a ideia de melhoria contínua. Você está sempre melhorando, sempre ajustando, sempre otimizando o processo. E agora, mostrar para vocês então algumas métricas que o David Anderson sugere para você poder acompanhar o Kanban, acompanhar o fluxo, ver se as coisas estão indo bem. Um deles é esse relatório aqui, né? Que ele vai mostrando o IP para você por dia, né, ou por mês, enfim, a frequência de tempo que você quiser. Aqui está o tempo e aqui está como é que ficou o teu limite de trabalho em progresso. Então, por exemplo, na segunda aqui tinha um 7, na terça aumentou, na quarta aumentou. Isso é ruim, você está aumentando coisa ali sendo feita ao mesmo tempo. Esse cara aqui, por exemplo, eu acho que as coisas não são muito legais, mas acho que é o to-do. Aí aqui caiu pra caramba, né? Isso é um mau sinal, sobe de uma vez, depois cai de uma vez, não mantém um ritmo, né? E aí depois sobe de novo. Então você vai acompanhando. A ideia é que as coisas sejam mais ou menos, né? Todas numa mesma área aqui de amplitude e que não tenham grandes variações. Esse aqui é o do lead time, então você tem as classes, que nem eu falei, básico, especial, prime. Qual é o lead time ideal da classe básica? 5 dias. Da especial, 2 dias. Da prime, 1 dia. E qual foi o realizado? Na média, né? E por tarefa também, ó. Ticket tal, era da classe básica, levou 8 dias. Era para ser 5. Né? Prime, aqui, 2 dias. 1 dia. Então você vai acompanhando isso também. Throughput é a saída. Quantidade de coisa que você entrega. Então, taxa de entrega ao longo do tempo. Isso aqui geralmente é feito em story points, né, em algum tipo de coisa assim. Então você coloca aqui, fevereiro, por exemplo, entregando 5 story points. Em março, um pouco mais. Vai acompanhando quanto você está entregando, quanto está saindo do Kanban. Itens impedidos ao longo do tempo, ou bloqueados por alguma razão, né?
vai acompanhando também. Péssimo, né? 9 itens e pedidos que você não consegue trabalhar, ficou lá, e aí o que você fez com eles? Tem equipe que fala que tem que resolver isso na hora, não pode nem deixar bloqueado. Enquanto não resolve aquilo, ele fica ocupando um espaço lá no seu IP mesmo, como se tivesse um item ali, e você não pode fazer mais nada enquanto não resolver aquilo. Que é para incentivar mesmo a resolver rápido. A Toyota usa muito isso, fala para a linha de produção até resolver o problema. Esse aqui é o lead time versus touch time. Não dá para enxergar tão bem assim, né? Melhorou, né? Então aqui esse cinza, só está ao contrário ali, tá? O touch time é esse aqui, e o vermelho é o lead time. Então, é comum ser 10 para 1. Então se você tem, sei lá, 100 horas que você levou para entregar uma tarefa, provavelmente ela ficou 90 horas numa fila, e 10 horas ela ficou sendo trabalhada numa coluna de atividade. Então o touch time, lembrando, quando tem atividade, e o vermelho é quando está numa fila. Então é muito comum num processo bom de software que fique 90% do tempo em fila, manejando muito. Então se a gente conseguir reduzir o tempo de fila, com certeza vai melhorar muito. Você fala assim, quer ver um exemplo bom? Você vai comprar um determinado item no, sei lá, um móvel, por exemplo. Aí o cara fala assim, a gente vai melhorar o nosso lead time. Aí ele começa a tentar melhorar o quê? O tempo que o cara leva para fazer o móvel ali. Tempo de produção. Só que provavelmente o tempo de produção é 10% só. O resto do tempo ele está esperando alguma coisa, tá em transporte, tá em entrega, tá levando peça de um lugar para o outro. Tudo isso é desperdício, tudo isso são coisas que não agregam valor, né? Então se você tirar essas coisas, provavelmente vai melhorar bastante. O nosso tempo, você lembra? Você tinha um dado, né? Tempo que ficava em fila, percentual de tempo. 95% do tempo fica em fila. Você tem uma ideia. Então, aqui features e defeitos, né? Vou apagar de novo. Aqui são as features, né? E aqui são os defeitos. Então isso aqui é para você ter uma ideia, quantidade de features e defeitos. Quanto mais defeitos você tem, menos você entrega. Aqui não teve defeito, em abril você entregou pra caramba, né? Abril sempre a gente escolhe para mentira. E aqui você vai aumentando a quantidade de defeito e vai diminuindo a quantidade de coisas que você entrega. Essas são as metas do David que eu falei. Lembra lá no início que eu falei, mudar para mudar não faz sentido, tem que ter um objetivo. Ó, otimizar o processo existente é a meta primária. Tornar ele mais eficiente. Entregar com qualidade, melhorar a previsibilidade do lead time, melhorar a satisfação das pessoas, oferecer tempo livre para melhorias, que eles chamam de Slack. Não é tão de tudo ruim se um desenvolvedor tiver umaociosidadezinha ali, se ele souber aproveitar essa ociosidade para aprender alguma coisa nova, né? Aí já não vira mais ociosidade, né? Ociosidade entre aspas. Mas usar esse Slack para melhorar alguma coisa no projeto, para aprender, para, enfim, esse tipo de coisa. Simplificar um método de priorização, oferecer transparência no design do sistema e na operação e criar um processo que permita alta maturidade. Modelos para melhoria, que é aquele último item do David, alguns exemplos. TLC, que não é o toque lá, a doença, né, a patologia, é a Theory of Constraints, a teoria das restrições, 6 Sigma, Lean e 3M, né, que é o muda, mura e muri. São os 3 tipos de desperdício. Teoria das filas, corrente crítica e root cause analysis, análise da causa raiz. Então os créditos das imagens, então, é isso aí pessoal, obrigado.